final da década de 1970, o Brasil vivenciou um dos episódios mais enigmáticos e controversos de sua história, a Operação Prato. Esta operação militar, conduzida pela Força Aérea Brasileira, investigou uma série de avistamentos de objetos voadores não identificados e relatos de ataques a moradores nos estados do Pará e Maranhão. O fenômeno, que ficou conhecido como chupa-chupa, causou pânico entre a população local e até hoje é considerado um dos maiores casos ufológicos já registrados no Brasil. Este relatório apresenta uma análise detalhada da Operação Prato, desde sua origem até seus desdobramentos mais recentes. A Operação Prato surgiu dentro de um contexto histórico mais amplo, durante o período da ditadura militar brasileira e em plena Guerra Fria. Entre 1977 e 1978, uma grande onda de observações de objetos voadores não identificados foi relatada na região norte do Brasil, começando na Baixada Maranhense e se estendendo até a divisa com o estado do Pará, na região do Rio Gurupi, e na cidade paraense de Viseu. O epicentro da onda ufológica está relacionado a um estranho incidente com pescadores ocorrido no final de abril de 1977, na Ilha dos Caranguejos, no Maranhão, resultando em uma vítima fatal e outra gravemente ferida. A partir daí, o fenômeno percorreu o litoral do Pará, chegando em outubro à Baía do Marajó e à capital Belém. Os primeiros relatos oficiais foram registrados no Maranhão, mas o ápice do fenômeno ocorreu no Pará, entre os meses de julho e dezembro de 1977, gerando uma densa produção dos jornais paraenses sobre o tema, segundo publicação da Revista Brasileira de História da Mídia, da Universidade Federal do Piauí. O fenômeno chupa-chupa. O fenômeno que motivou a operação militar ficou popularmente conhecido como chupa-chupa ou luz vampira, devido aos relatos de que os avistamentos eram acompanhados de ataques com raios luminosos que supostamente sugavam o sangue das vítimas. As pessoas afetadas procuravam ajuda médica, apresentando sintomas como anemia, febre, tontura e marcas de queimaduras pelo corpo. Esses relatos causaram pânico generalizado nas comunidades ribeirinhas e cidades da região. Moradores de localidades como Colares, Ananindeua, Belém e Mosqueiro relataram ter sido atacados pelos misteriosos raios luminosos. Uma das testemunhas, América Trindade, descreveu sua experiência. Parecia relâmpago, né? E aquela zoadeira. E aquele negócio vinha amortecendo eu e ele, que quando ele pula, ele dizia, olha, o chupa-chupa tá me amortecendo, vinha pelos meus pés ali. O terror foi tão intenso que levou ao abandono de residências em algumas localidades. Muitas casas foram deixadas para trás na vila de Ubintuba, no Pará, por conta dos ataques. Os moradores se sentiam desamparados pelas autoridades, o que intensificou o êxodo de famílias que buscavam proteção em áreas onde o fenômeno ainda não havia sido relatado. A Operação Militar, Desenvolvimento e Procedimentos. Em resposta aos crescentes relatos e ao impacto causado na população, a Força Aérea Brasileira foi acionada para realizar uma investigação sobre as movimentações aéreas estranhas no território brasileiro. Primeira fase da operação. A Operação Prato foi oficialmente iniciada em 1977, com o objetivo de monitorar os fenômenos ufológicos e investigar os depoimentos dos moradores. Entre os meses de outubro e dezembro de 1977, foram realizadas 2 missões pelos agentes de inteligência do Serviço de Informações e por uma equipe médica militar do 1º Comando Aéreo Regional. A primeira missão oficial ocorreu entre 20 de outubro e 11 de novembro de 1977. Essa fase inicial da operação foi documentada em relatório, que posteriormente foi publicado pela revista UFO Documento em setembro de 1991, sendo o primeiro documento vazado sobre a operação. Equipe e metodologia. A operação contou com a presença de militares e cientistas que, além de coletar depoimentos de testemunhas, realizaram patrulhas aéreas e registraram imagens dos objetos voadores. A equipe de militares, liderada pelo capitão Uirangi Holanda Lima, investigou pelo menos 130 casos envolvendo as luzes misteriosas, de acordo com registros da época. No dia 1º de novembro de 1977, o capitão Uirangi Holanda assumiu a chefia operacional da missão. Nesse mesmo dia, juntaram-se à missão mais 4 militares, os oficiais Gonçalves e Custer e os sargentos Roberto e Dourado, que tripulavam um helicóptero Bell UH-1H.
Esse helicóptero seria usado para um teste junto à população, idealizado pelo coronel Camilo, com o objetivo de verificar se as pessoas confundiriam a aeronave em voo com as luzes voadoras. O teste resultou no reconhecimento pela população da natureza da aeronave, sem qualquer confusão. Investigação médica. Entre os dias 26 e 27 de outubro de 1977, uma equipe médica integrada pelo então primeiro-tenente médico da Aeronáutica, Dr. Pedro Ernesto Póvoa, e pelo aspirante a oficial médico da Aeronáutica, Dr. Augusto Sérgio de Almeida, realizou uma missão com o objetivo de verificar o estado médico-psicológico das populações examinadas na Operação Prato. A missão produziu o documento Relatório da Missão Médico-Psiquiatra na Operação Prato, que dedicou grande parte de seu conteúdo à descrição do exame de 2 possíveis vítimas de ataques das luzes do chupa-chupa. Segundo os médicos, os sintomas apresentados pelas 2 mulheres foram atribuídos a reações fisiológicas normais em situações de estresse. Colares. Epicentro do fenômeno. A cidade de Colares, no Pará, tornou-se conhecida por ser o epicentro do fenômeno chupa-chupa. A comunidade foi profundamente afetada pelos eventos, criando uma identidade cultural própria em torno das ocorrências. Em seu trabalho de análise da memória coletiva da Operação Prato, na comunidade de Colares, pesquisadores observaram que os moradores construíram sua identidade a partir da intersecção entre a subjetividade de suas memórias e as imagens veiculadas pela imprensa na época da operação. Uma entrevistada pelos pesquisadores Fernandes e Barbosa indicou a persistência dos casos envolvendo as luzes, mesmo após o encerramento oficial da operação. Segundo seu relato, as luzes se apresentavam geralmente no formato de abajur, pirâmide ou carro. Os pesquisadores consideram que a experiência da operação foi inicialmente traumática para a comunidade local, mas observaram a ressignificação deste trauma como um elemento de identificação da coletividade através da narratividade dos relatos e dos protagonistas locais. O evento que precipitou o encerramento da Operação Prato ocorreu em dezembro de 1977. O capitão Uirangi Holanda e o sargento João Flávio Costa avistaram um troço enorme, de cerca de 100 metros de comprimento, sobrevoando o rio Guajará-Mirim. Distante 70 metros da embarcação onde estavam, o objeto, descrito como tendo o formato de uma bola de futebol americano, grande e pontuda, foi fotografado e filmado pelos militares. Quando o capitão Holanda relatou essa descoberta ao brigadeiro Protásio Lopes de Oliveira, comandante do 1º Comando Aéreo Regional, Comar 1, este ordenou a suspensão imediata da operação. A decisão do brigadeiro Protásio, até hoje, intriga os ufólogos e pesquisadores do caso. A Operação Prato teria sido oficialmente encerrada no final de dezembro de 1977, mas documentos oficiais indicam que outras missões com objetivo específico relacionadas à investigação de objetos voadores não identificados foram realizadas durante o ano de 1978. Documentação e registros oficiais. A Operação Prato produziu um extenso acervo documental composto por documentos oficiais liberados pela Força Aérea Brasileira, documentos do Serviço Nacional de Informações, SNI, liberados pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, além de centenas de páginas de documentos, relatórios e imagens fotográficas. Volume e tipo de material. Estima-se que a operação tenha produzido cerca de 2.000 páginas de documentos, 500 fotos e 16 horas de filme. Contudo, segundo especialistas, grande parte desse material permanece arquivado, com apenas cerca de 20% tendo sido liberado ao público. O principal documento liberado pelas autoridades chama-se Registros de Observações de OVNI, uma coletânea de 130 registros, emitido pelo 1º Comando Aéreo Regional e enviado ao Estado-Maior da Aeronáutica em fevereiro de 1979. Um cruzamento desses registros oficiais com os existentes em documento vazado, denominado Resumo Sintético Cronológico, onde estão relacionadas 284 observações militares e relatos de civis, permite obter 99,2% de comparações positivas entre os documentos. Vazamentos e liberações oficiais. O primeiro documento vazado foi publicado pela revista UFO Documento em setembro de 1991, identificado como o relatório da primeira missão.
a Força Aérea Brasileira chegou a abrir uma investigação atribuindo ao sargento Flávio Costa, agente de informações do 1º Comando Aéreo Regional, que participou ativamente da operação, a responsabilidade pelo vazamento. Em 2004, uma campanha pela liberação de informações sobre objetos voadores não identificados foi iniciada pela Comissão Brasileira de Ufólogos. Em resposta, no dia 5 de maio de 2008, foi encaminhado ao Ministério da Defesa um ofício recomendando providências para acesso público à documentação referente a OVNIs. Em 23 de abril de 2009, o Centro de Documentação da Aeronáutica enviou ao Arquivo Nacional, no Distrito Federal, os primeiros documentos oficiais sobre a operação militar no Pará. Os documentos foram organizados no Fundo BR DFANBSB-ARX, objeto voador não identificado, associado ao órgão FAB-SENDOC. Em 2013, o Ministério da Defesa prometeu revelar, em junho daquele ano, documentos secretos sobre a Operação Prato. Em cumprimento ao artigo 45 do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei nº 12.1527, Lei de Acesso à Informação. Depoimentos e revelações posteriores. Vários depoimentos importantes sobre a Operação Prato emergiram anos após seu encerramento, fornecendo novas perspectivas sobre os eventos. O depoimento do Coronel Holanda. Em agosto de 1997, o capitão Uirangi Holanda, já como coronel, concedeu uma entrevista aos jornalistas Ademar Gevaerd e Marco Antônio Petit, da revista UFO. Este depoimento é considerado uma peça fundamental para a compreensão da operação. Segundo o depoimento do Coronel Holanda, os UFOs eram encarados como fenômeno duvidoso. Alguns oficiais viam os UFOs como coisa improvável e faziam muita gozação a respeito. Faziam tanta brincadeira que eu acho que foi uma sorte a Operação Prato sair. Infelizmente, todos os militares que participaram da Operação Prato já faleceram, com o Coronel Holanda sendo o último deles. O que dificulta a obtenção de novos depoimentos diretos sobre a operação. Revelações sobre possíveis manipulações. Em outubro de 2007, o filho do sargento Flávio Costa, Fernando, declarou que foi responsável pela manipulação e ampliação de pontos luminosos em filmes fotográficos da operação durante o processo de revelação no laboratório fotográfico improvisado na residência de seu pai, na Vila Militar. Esta revelação levanta questões sobre a autenticidade de parte do material fotográfico produzido durante a operação. Teorias e interpretações. A natureza dos fenômenos observados durante a Operação Prato continua sendo objeto de debate e especulação entre pesquisadores, ufólogos e cientistas. Hipótese extraterrestre. No geral, a comunidade ufológica nacional acredita que os fenômenos investigados pela Operação Prato foram de origem extraterrestre e que as pessoas queimadas e vampirizadas foram vítimas de experiências realizadas por seres alienígenas. Essa hipótese está amparada principalmente nas declarações de personagens importantes, como o chefe da Operação Prato e a médica da Unidade de Atendimento de Colares. Explicações alternativas. Um número restrito de ufólogos e pesquisadores defende alternativas não extraterrestres para explicar o fenômeno. Segundo essas teorias, o fenômeno chupa-chupa estaria ligado a comportamentos sociais e à psique humana, e os fenômenos aéreos seriam originados de uma operação aérea estrangeira ou de natureza terrestre ainda não esclarecida. A explicação científica oferecida pela equipe médica militar atribuiu os sintomas relatados pelas supostas vítimas a reações fisiológicas normais em situações de estresse. O que as pessoas acham que é o resultado da ação de raios luminosos de OVNI trata-se de reações normais do organismo, causadas por medo do desconhecido. No relatório vazado intitulado Aspecto Psicossocial e Econômico, o sargento Flávio Costa descreveu a histeria coletiva em que se encontrava a população e as constantes procissões de moradores soltando fogos e tiros para afugentar as luzes. Ele também ressaltou o papel negativo da imprensa na criação do monstro chupa-chupa. Legado e impacto cultural. A Operação Prato deixou um legado duradouro na cultura brasileira e na história da ufologia mundial. Impacto na comunidade científica. A Operação Prato é considerada
a maior missão militar para investigar OVNIs de que se tem notícia no mundo, segundo o jornalista e ufólogo Ademar José Gevaerd. O caso continua sendo estudado por pesquisadores interessados em fenômenos aéreos não identificados. Repercussão na mídia e cultura popular. O interesse pelo caso se mantém vivo, como evidenciado pelo lançamento recente do podcast investigativo Operação Prato, uma produção de 2024 da Globo, com direção de Ivan Mizanzuki. Este podcast apresenta a pesquisa mais profunda já feita sobre o assunto, incluindo entrevistas inéditas com testemunhas que nunca haviam sido ouvidas antes. Falar com as vítimas foi o que mais me surpreendeu. Conseguimos entrevistar pessoas inéditas que nunca tiveram a oportunidade de serem ouvidas antes, como crianças que aparecem em algumas das histórias. Fomos até as regiões que ocorreram os casos e os locais são extremamente intimidadores, têm uma energia diferente, apontou Andrei Fernandes, idealizador do podcast. Impacto local. Para as comunidades afetadas, especialmente Colares, o fenômeno e a subsequente operação militar transformaram-se em elementos da identidade cultural local. Embora inicialmente traumática, a experiência foi ressignificada ao longo do tempo, como um elemento de identificação da coletividade da comunidade. Conclusão. A Operação Prato representa um dos episódios mais intrigantes da história militar e ufológica brasileira. De outubro de 1977 a dezembro do mesmo ano, a Força Aérea Brasileira mobilizou recursos significativos para investigar fenômenos aéreos não identificados e relatos de ataques a moradores na região amazônica, principalmente no Pará. Apesar da extensa documentação produzida e dos inúmeros testemunhos coletados, a operação foi encerrada abruptamente, sem uma conclusão oficial sobre a natureza dos fenômenos observados. A liberação parcial de documentos nas décadas seguintes não foi suficiente para esclarecer completamente os eventos, deixando espaço para interpretações diversas. O caso da Operação Prato continua fascinando pesquisadores e o público em geral, sendo constantemente revisitado em documentários, livros e podcasts. Seu legado persiste não apenas como um enigma da ufologia, mas também como um importante capítulo da história brasileira, que revela aspectos interessantes sobre a atuação dos órgãos de inteligência durante o período da ditadura militar e sobre as crenças e o imaginário popular da região amazônica. Independentemente da natureza real dos fenômenos investigados, a Operação Prato permanece como um testemunho da complexidade dos eventos que desafiam explicações convencionais e da importância de manter abertos os canais de investigação científica para fenômenos ainda não completamente compreendidos. Vejo vocês no próximo vídeo.